Fala galera, sejam bem-vindos para mais um episódio do O2 Hub Podcast e hoje a gente está aqui com um convidado mega especial, Guilherme Dutra, sócio empreendedor CEO da Ipag. Vocês vão conhecer um pouquinho mais aí dessa empresa que está revolucionando o mercado de meios de pagamento e para esse bate-papo estamos aqui com o Diogo Faquinha, CEO da Oxygen Web. Sejam bem-vindos, pessoal! Valeu, pessoal, também para mais um bate-papo. O Guilherme é um grande parceiro, conhecido aí, meu irmão há muitos anos. E acho que a gente vai ter bastante coisa aí para conversar, bastante figurinha para trocar aí. Mais uma história bem legal. Obrigado, João e Diogo, pela oportunidade de falar um pouquinho do Ipag. Prazer estar com vocês aqui. Legal. Sejam bem-vindos. Bom, Guilherme, para quem está nos assistindo, né, tenho certeza que já está olhando essa camiseta verde, né, startupeiro, né, aquela cor marcante. Fala um pouquinho pra gente como nasceu a Ipag, o que é a Ipag, para o pessoal estar entendendo aí. Bacana. O Ipag é um facilitador de pagamentos digitais. Então, nós nascemos para facilitar o comércio e o recebimento de vendas feitas em modo online, à distância. Então, cartão de crédito e boleto a princípio. Tudo isso sem maquininha, lá quando a gente começou, bem lá atrás, em 2012. Naquela época, em 2012, o Ipag ele estava dentro de uma outra empresa que criava plataformas de e-commerce. E aí, naquela época, você só tinha duas empresas de cartão de crédito na adquirência, que era a VisaNet e a Redcard. E para você integrar o seu e-commerce com essas empresas era muito difícil. Então nós nascemos ali para facilitar essa integração tecnológica. É o que a gente chama de gateway. Então naquela época, para você aceitar para o seu e-commerce e aceitar a Visa, você tinha que ter uma conta na VisaNet. Para aceitar a Mastercard, você tinha que ter uma conta na Redcard. E aí a integração era um livro imenso, um manual muito grande. E aí nós criamos um módulo para simplificar essa integração. Então, esse módulo faz a integração com essas adquirentes e na outra ponta já tinha os plugins prontos para os e-commerce. Só para entender, lá atrás, 2012, você disse que quando vocês criaram, ela estava dentro de uma outra empresa. O mercado, existia uma regulamentação para ter só essas duas empresas? Foi uma abertura de mercado? Eu lembro que mais ou menos nessa época surge também o PagSeguro. PagSeguro é semelhante? Como que é? Qual que é as diferenças? Como que é essa parte? O PagSeguro ele nasceu justamente como um facilitador. Mas enquanto nós éramos apenas um gateway, ou seja, a gente fazia apenas a integração tecnológica, o PagSeguro já era um facilitador, que chama de PSP. Então, no nosso caso, você precisava ter uma conta na Cielo, você precisava ter uma conta na Redcard, na VisaNet na época, né? Depois transformou em Cielo, e você precisava ter uma conta conosco. Já no PagSeguro era uma conta única e ele te dava tudo isso. Então a grande sacada do PagSeguro na época foi isso. Aí depois eles evoluíram para outras coisas, maquininha, enfim, aí foi. O legal desses bate-papos que a gente faz aqui, cara, são essas histórias, né? Quem imaginaria, por exemplo, em 2012... a gente ia pensar que meios de pagamento seriam tudo praticamente 90% hoje no mercado digital, né? Por exemplo, esse dia eu fui dar uma palestra, aí no meio da palestra falou, quem tem uma nota de R$2? Cara, era 100 pessoas. Um cara tinha uma nota de R$2. Então, dinheiro de papel, moeda, acabou. E aí você traz uma solução para uma dor de mercado, principalmente para aquelas empresas que estão saindo do físico e indo para o digital. Sim, nessa época, lá em 2012 era isso. A gente vê que a evolução do comércio eletrônico no Brasil de 2012 aí, até lá para trás, né? A gente que já trabalha com isso aí desde 2005, 2007, 2005, né? Que eu tô nessa linha. Você vê que evoluiu muito, o número de vendas aumentou muito, né? E hoje pro lojista tem várias opções, né? O que antigamente no mercado tinha uma, duas opções, Sim. Hoje ele tá aberto a N opções. Qual que é o grande diferencial que você consegue trazer dentro dessa ferramenta de vocês? Sim. Depois foi passando o tempo, as tecnologias foram evoluindo e os concorrentes também, né? E aí em 2018 nós fizemos uma spin-off. Nós deixamos de ser uma empresa que estava dentro de outra e passamos a ter uma identidade jurídica própria, um CNPJ próprio. E equipe própria também, de TI, comercial, suporte. E nessa época nós passamos a ser um subadquirente, um PSP. Nós, naquela época, passamos a fazer o que o PagSeguro já fazia, né?
como foi citado o PagSeguro, ou seja, você precisa ter uma única conta com o IPAG e mais nada. Então você não precisa ter conta com Cielo, com rede, com nenhum adquirente. Você não precisa ter conta com antifraudes. Basta você ter uma conta com o IPAG. E sempre que você recebe, a gente paga em um dia útil na sua conta bancária. Pô, isso é bacana, então. Ou numa conta digital do próprio IPAG. Então, hoje eu preciso ter somente a conta do IPAG, não preciso ter um terceiro nesse caminho. E ainda tem a parte de sistema de segurança, de transação, tudo tá embutido dentro do sistema. Não preciso contratar um terceiro. Não. Hoje nós somos uma solução one-stop shop. Ou seja, basta contratar o IPAG e você tem tudo. Antifraudes, conta digital, Pix, boleto, cartão de crédito. Enfim. E aí é só vender. Só se preocupe em vender. Legal. Quem que é o seu cliente hoje? O cliente IPAG é o pequeno, é o empreendedor? São empresas aí, multiplayers? Quem que é o seu ICP ideal? Hoje nós estamos numa faixa de PMEs, né? Então, qualquer pessoa, qualquer empresa, pode ser pessoa física ou jurídica, queira vender à distância, conta com o IPAG. Então, é bem abrangente. Desde lojas virtuais, sistemas de gestão, temos alguns clientes maiores como Unimed, por exemplo, Unimed Belo Horizonte, aplicativos de mobilidade urbana, aplicativos de delivery. Então, acaba sendo um espectro bastante aberto e hoje contando com clientes no Brasil todo. E aquela pessoa que não tem um site ainda, faz vendas, sei lá, por WhatsApp, tem alguma solução, tem alguma coisa pronta para esse tipo de público, às vezes menor, ou pessoa física? Sim. A gente conta com um link de pagamento, um checkout próprio. Então, você entra na plataforma, cadastra uma cobrança ou gera um link. E aí você pode enviar esse link para o WhatsApp, SMS, e-mail, pode vincular no seu Instagram, nas suas redes sociais. E dentro da plataforma eu consigo acompanhar pagamentos, um histórico, tem todas as informações ali de pagamentos. Sim, você tem o dashboard com todo o seu histórico de transações, quando você vai receber. Né? Majoritariamente a gente trabalha com D1, ou seja, a gente paga no próximo dia. Mas há agendas também de 30 dias, 60 dias. Então você acompanha no dashboard tudo que você tem a receber. Tá, dentro da plataforma o cliente consegue escolher o que ele tem a receber, a forma como ele vai receber e tudo mais ali dentro. Ele consegue fazer essa gestão de entrada de recursos. Sim. Você pode manter os seus recursos na wallet do IPAG ou você pode transferir para sua conta bancária de preferência, né? Pode ser poupança, conta corrente de qualquer banco. Bacana, hein? E, cara, vamos falar um pouquinho agora do CPF, né? Do CPF Guilherme. Como que surgiu a ideia? Você já trabalhava no meio bancário, meio financeiro? Como que surgiu a ideia? Putz, eu vou criar uma plataforma que vai resolver essa dor. Lá atrás eu trabalhava com e-commerce. No começo trabalhava com EAD, com plataformas de EAD. Fiz um mestrado em Portugal e lá eu atuei muito com plataformas de EAD. E aí depois, voltando para o Brasil, estava naquele boom de e-commerce. E eu olhei fascinado para aquilo e falei, vou trabalhar com isso. Só que o e-commerce é muito abrangente, né? Então, você tem situações de métodos de envio, né? De logística, você tem marketing, e uma das coisas que você tem no e-commerce é pagamento. Então, resolvi, naquela época, me especializar nesse nicho de pagamentos. Então, minha origem não é bancária, mas... posso dizer que a gente, de uma forma empírica, né? No dia a dia. Já tava no DNA ali já. Exatamente. O Guilherme já é um conhecido nosso há muitos anos, né? Quando eu e o Maurício começou lá em 2009, né, João? Não sei se você sabe, o Guilherme foi o primeiro cara que abriu as portas, ofereceu um espaço dentro do escritório dele, que na época era Web Libre, né? Que era uma software house, né? Desenvolvedora de e-commerce, né? Que acho que aí já vinha desenvolvendo algo nesse sentido que hoje é a IPAG, né? E ele disponibilizou esse espaço pra gente dar os primeiros passos, pra gente conseguir chegar até aqui. Ele foi parte essencial nessa história, né? Mas isso aí é uma história que a gente pode contar mais num outro episódio e tal. Tem bastante história que dá pra gente contar. Mas e o que aconteceu com o outro lado da empresa? A hora que o IPAG se tornou um spin-off, ele saiu, ele tomou sua cara própria. E o outro lado da empresa? O que aconteceu? O que ficou com o outro lado? Da plataforma, você fala de e-commerce? Isso, a Web Livre, a plataforma de e-commerce. A plataforma de e-commerce continua.
ela ainda existe, a empresa existe, está bem. Lá dentro tem outras spin-offs nascendo, por exemplo, nós estamos criando um hub de integração com o Marketplace. Então, em breve vai ter. Já existe, chama iTools, tudo começa com I. E tem também um CRM para WhatsApp, que a gente comercializa. Então, é uma empresa viva que existe e está bem crescendo também. Ela vem gerando esses novos projetos, novos negócios. O bichinho do empreendedor, né? A gente fica sempre pensando em novidades, em coisas novas, em seguir as tendências, né? Tem muita coisa de inteligência artificial sendo feita lá. E do lado do IPAG também tem novidades aí de criptomoedas, né? O Drex, que está vindo agora, o Real Digital. A gente está trabalhando em frentes de inovação também nessas duas empresas. Você falou um negócio legal agora. Ontem, acho que foi a primeira transação, né? Entre Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, né? Foi. Da nova moeda. E como que o mercado ele tá falando nisso? Como que tá o movimento, Guilherme? O Real Digital, ele vai trazer uma coisa importante que são os contratos inteligentes, né? Porque mais do que a transação, ou seja, você transferir dinheiro de uma ponta para outra, de um lugar para outro, você já tem o Pix. Você não precisaria do Real Digital para fazer isso. Mas os contratos inteligentes acho que são uma evolução bastante grande que ele traz. Transações internacionais também vai ter. Mas os contratos inteligentes, por exemplo, imagina, você compra um imóvel na planta e você recebe uma unidade de Drex, onde o contrato daquele imóvel está dentro dessa unidade. E aí, no meio do caminho, o prédio ainda não está pronto, mas no meio do caminho eu resolvo vender para o Diogo aquele meu contrato, aquela minha unidade. Então eu não preciso ligar Nossa, é burocrático pra caramba hoje. Eu não preciso ligar na construtora, não preciso falar com ninguém. Eu simplesmente transfiro aquele meu contrato da minha conta para a conta do Diogo. Hein? Quando ficar pronto o imóvel, quando o prédio estiver pronto, magicamente o Diogo vai receber uma comunicação, vem aqui no cartório, tá tudo certo. Aí entra para fazer a documentação, né? O imóvel é seu. Então, aquele contrato inteligente, ele automaticamente é liquidado, sem que o comprador inicial sequer precise saber, ele já vendeu, já está na posse de outra pessoa. Isso é uma situação para imóvel, mas serve para muitas outras coisas. E no futuro, quem sabe até substituir os próprios cartórios, né? A pergunta, mas e como funciona assim, você vendeu esse imóvel para mim e o imposto, onde que ele entra aí? Tá tudo registrado no Drex, né? Na blockchain do Drex. Então quem tem que pagar o imposto vai pagar. É até pior do que hoje. Até pior, porque já não tem pra onde fugir. É isso que no final do dia o Banco Central e os governos querem, né? Ter mais controle sobre as transações. Ele dá uma flexibilidade na questão assim de rapidez, mas ele vai estar ali, queira ou não, em cima da informação mais efetiva, né? Você tem a desintermediação, né? Você tira alguns intermediários do meio do caminho e faz a relação comercial ficar direta. É uma relação comercial direta, né? E aí, dentro do IPAG, vocês já estão trabalhando para trabalhar com o Drex? No futuro. Ambas as empresas têm frentes de inovação onde a gente está olhando para essas tendências, né? Então, lá, quando começou o Pix, nós fomos uma das primeiras empresas a oferecer o Pix para os nossos merchants, né? Os estabelecimentos. Até a questão do Pix ser automaticamente identificado, né? Quando você faz um pagamento, lá no começo do Pix, você não sabia se o pagamento tinha sido feito ou não no e-commerce. Você tinha que entrar na sua conta e tal. Hoje não, o nosso Pix, na própria tela do e-commerce, ele já fica verdinho. Você pagou com o seu celular aqui, fica verdinho na tela. Ele já faz a identificação ali praticamente instantânea. Automática. Então isso foi uma inovação que a gente trouxe lá no comecinho do Pix, né? Acho que o nosso papel enquanto facilitador de meio de pagamento é justamente esse, trazer as inovações just in time o mais rápido possível para os nossos clientes. Tanto essas partes de inovações que vocês trabalham dentro do IPAG, é muito assim, o Pix foi uma inovação que hoje é algo comum no mercado. O Drex agora, que é algo novo, né? Como que é gerido isso internamente lá? Você tem um time que olha só para essa inovação, para essas tendências de mercado, trazer algo diferenciado? Você encabeça esse time no desenvolvimento? Sim. Eu tenho um apreço por isso, por inovação, então eu naturalmente encabeço, mas tem algumas pessoas olhando para isso sim.
E, tem um volume muito grande de trabalho, mas quando chega na hora certa, as pessoas estão preparadas para encampar essa tecnologia. Por exemplo, o split de pagamentos, que é quando você você tem um único pagamento, mas você tem a divisão para N recebedores. Então, por exemplo, nós temos um aplicativo de mobilidade urbana, onde o taxista, quando ele faz a corrida, ele recebe a maior parte, mas um pedacinho vai para a radiotáxi. Então, é uma transação única, duas partes recebem. Nós temos aplicativo de delivery, onde você tem uma transação única, uma venda única, e você tem 4 partes recebendo. Você tem, por exemplo, no caso de uma pizzaria, você tem a pizzaria recebendo, o motoboy recebendo, você tem a própria plataforma recebendo, e você tem o apontador recebendo. Então, isso foi o split. Muito útil também para marketplaces, essa tecnologia. Essa parte do split, ela já cai direto na conta, cada um com a sua proporção, o seu percentual ali, ela já cai direto na conta, não Sim. precisa fazer essa intermediação de uma conta para outra. Não. Dinheiro não vai para a conta da plataforma ou para a conta da pizzaria. Ele vai automaticamente para a conta de cada recebedor. Esse é um dos fatores que consegue agilizar para fazer esse pagamento em um dia, como você disse. Você reduz muito interação humana, possíveis falhas, questões fiscais também, você resolve aí. Então isso foi uma coisa que nós trouxemos ali em 2019 também, que os PSPs não tinham ainda, né? Uma outra feature interessante, essa não é uma novidade, mas uma feature interessante, é a recorrência. Então você criar planos de assinatura para academias, para Unimedes, para planos de saúde, para provedores de internet. Essa é uma questão interessante, né? Eu tenho uma dúvida sobre isso, né? Como que é feito o pagamento recorrente e ele não desconta o saldo do meu cartão e ele garante que esse pagamento vai ser efetuado no próximo mês? Como funciona por trás disso? Quando você faz o primeiro pagamento ou você faz uma autorização, é gerado um token. Então, uma representação, um código daquele cartão. E aí, nos próximos períodos, pode ser mensal, trimestral, semestral, quinzenal, período é definido. Os valores também podem ser variados. Você pode ter uma situação onde você tem 3 meses por R$30, por exemplo, e o restante por R$100. Você pode ter um período de carência onde você não cobra. Então, a solução é bem completa. Mas, tecnologicamente, é gerado um token e todos os meses a gente submete esse token para a autorização da adquirente e dos emissores. O detalhe não é garantido que vai receber, né? Então, se o cartão não tem mais saldo naquela interação, ou se eventualmente o cartão expirou, né? E aí, então, não é garantido que o lojista vai receber, mas é uma forma automática de recebimento. De também manter o relacionamento com o cliente ali e ter essa recorrência, que é o que mantém hoje as empresas, né? Tem que ter a recorrência, senão ficar gastando energia ali, buscando esse novo cliente todas as vezes, é melhor ter o recorrente ali, né? Colocando bacana, receita na base. É um negócio que eu não conhecia, eu não sabia como que era, e, cara, você deu uma explicação bem simples, né? No momento da compra, ele vai gerar um token, ele vai ficar ativo por um determinado período, fazer uma determinada cobrança, uma série de informações que foram pré-definidas, e esse token fica guardado ali, sendo ativado toda data específica, né? Mensalmente, quinzenalmente, como for, ele é ativado. E quando acontece, não tem saldo na conta, aí é notificado o estabelecimento, não renovou, não teve essa renovação aqui. E aí o estabelecimento, aí é normal, a transação normal se não tiver saldo em conta. O vendedor do estabelecimento comercial, ele tem o dashboard, o painel do IPAG, onde ele tem todos esses relatórios e a informação. Então, ele sabe quem pagou, quem não pagou. O IPAG, ele faz retentativas. Então, imagina, hoje não tem saldo, mas pode ser que você pague a sua fatura e amanhã tenha. Então, o IPAG tenta sucessivamente por 3 períodos, por 3 dias. Então, há mecanismos para você recuperar. A pessoa pode informar um novo cartão. O IPAG tem uma interface que permite o pagador informar um novo cartão. Então, tem métodos de você recuperar aquele valor. Já existe toda uma automação que ele faz sozinho antes de você precisar de qualquer tipo de interação humana. Sim. Ele já vai desenvolver isso aí automaticamente. Você pode autorizar que ele pague por Pix, por exemplo. Esse mês eu não consigo no cartão aqui, o cartão não tem saldo, mas eu vou pagar esse mês por Pix.
E por aí vai. Legal. Cara, vamos falar um pouquinho do presente. Como que tá a IPAG hoje, né? A gente viu algumas informações na mídia, vocês receberam investimento, como que vocês estão em colaboradores, clientes Brasil inteiro, como que um parâmetro hoje da IPAG? Hoje nós temos clientes no Brasil todo e aí há algum tempo recebemos esse aporte de um grupo do Rio de Janeiro, grupo de construção civil, de posto de combustível, e eles resolveram diversificar um pouco nessa época. E esse recurso ele está sendo utilizado justamente para aumentar a equipe, marketing, comercial, melhorar a tecnologia, as melhorias do dia a dia que a gente precisa para evoluir, né? Pode falar, Não, se deixar, velho, eu faço um monte de pergunta aqui. Não, mas é legal, porque, cara, o que a gente vê, assim, visualiza, né, nesse mindset empreendedor, é o dono da empresa, né, o CEO, gastar sua energia pensando em novos negócios. O que acho que mata muitas empresas é o cara cair na operação, e aí tá na operação, não consegue ter tempo e energia para pensar em criar novas veias de negócio, novas frentes. E a gente viu que em vários momentos aqui no bate-papo, né? Olha, tem a IPAG, mas ali já tá nascendo uma spin-off para resolver uma dor X. Sim. Isso é legal, né? Então isso acho que já vem através desse viés, né, que você até mesmo colocou, em enxergar soluções futuras, né? Na verdade, a engrenagem sempre tá rodando, né? Sim, sim. O operacional ele é fundamental, né, para continuar funcionando. As pessoas, obrigado aí pro time do IPAG, que tá dando duro lá diariamente, aí, né? Mas essas pessoas que estão no operacional, no suporte, no próprio TI, né, melhorando a plataforma, são fundamentais. E a gente, como gestor, um dos papéis é manter essa máquina rodando, mas também olhar para fora, olhar para o próximo passo. Então, eu acho que e assim, falando de mim, é a minha vocação, né? Eu não sou uma pessoa do operacional, não é o que eu sei fazer. A gente fala aqui muito que a gente tem basicamente a carreira em Y, né? A gente vê muito isso no mercado, né? Ou o cara é especialista, ou ele é o generalista, né? Sim. O especialista muitas vezes é o cara que ele consegue sentar ali, desenvolver, é o criativo, o cara que senta consegue desenvolver, né? E o generalista é aquele cara, pelo menos na minha visão, é aquele cara que consegue coordenar o time, trazer ideias, é o cara mais, não que seja mais proativo, né? Mas é o cara que tem mais energia, não consegue ficar muito tempo sentado na cadeira, né? E ele vai olhar pra fora, vai trazer coisa diferente, né? E eu acho que isso tá presente no seu DNA, né? Você já veio trazendo essas soluções, trouxe o IPAG, trouxe essa integração Pix, o Drex agora, e com certeza tá olhando pro mercado para trazer algo novo, né? Sim. Eu acho que startup, esses dias eu estava lendo, não se começa uma startup sozinho. Alguém que fala assim, eu vou começar uma startup sozinho. Ele já está começando errado. Pelo menos é a literatura e a nossa vivência. Então, no IPAG eu tenho o sócio, que é o João. É ele que fica lá no dia a dia da operação, à frente do TI. Então, sem essas duas características, né? Não funciona. Você tem que ter do seu lado uma pessoa que tem características complementares à sua. Lá na Bring tem o meu xará, o Guilherme, também, que também faz o mesmo papel. Então, sem eles, não tem empresa que para de pé. Não existe startup de um homem só. Não existe. Então, acho que E a gente vai aprendendo, né? No começo a gente fica um pouco relutante com essa ideia, mas a gente vai aprendendo. Idealmente, 2 ainda é pouco. Idealmente, você ainda precisa de mais pessoas vestindo aquela camisa ali, mais sócios até. Se a gente for olhar... enfim, a gente acaba olhando para os grandes, né, para os gigantes. A XP, quando uma parte foi vendida para o Itaú, tinha 120 sócios. Então, é isso. É trazer mais pessoas competentes e complementares para fazer parte desse desafio gigante. Eu acho que essa parte que você falou é bem interessante, ser complementar, né? Eu vejo eu e o Maurício, né, cara? Hoje, basicamente, dentro da agência, a gente tem uma divisão bem clara. Olha, você cuida desse lado aqui, eu cuido desse aqui. Ali é seu, isso aqui é meu. E a gente se complementa, né? E aí eu entendo a importância do trabalho que ele tá fazendo do outro lado. Muitas vezes eu só chego ali e, assim, ele dá a benção final, né? Falou, cara, eu acho que tem que fazer assim, assim, assim. Beleza.
A minha parte geralmente é mais ligada a finanças, um pouco de estratégia. Falou, olha, dá pra fazer assim, o que a gente pode fazer com isso aqui é isso aqui. Ele falou, beleza, é o que dá pra fazer, vamos fazer. Então, assim, essa questão de ser complementar é bacana. E a gente tá vendo essa experiência agora num projeto novo, que a gente tem o Hub, que é uma parte desse podcast aqui, né? Que agora nós estamos em 5, né? Então, assim, um tá na área de tecnologia, o outro é o cara do marketing, o outro traz negócio. Então, assim, cada um vem fazendo a sua parte, né? E outro ponto essencial, além dos sócios, né? É você ter bons gestores, né? Bons colaboradores que entreguem, né? Pô, a gente entendendo nosso time de desenvolvimento, um cara que consegue entregar, que assim, chega o projeto, a gente coloca lá, o cara entrega. Dentro do nosso time comercial, cara, hoje o nosso time comercial dentro da Oxygen é 100% o João. O João é o cara dos negócios ali. Qualquer contrato, qualquer coisa, autonomia é total dele, né? Eu acho que essa é uma mentalidade de quem é empreendedor, né? De quem tá nesse mundo, né? Porque se tentar centralizar, tomar todas as decisões sozinho, eu acho que assim, nem IPAG, nem ninguém consegue acho que é o lance, longe, né? É o lance do equilíbrio, né? O equilíbrio ele é fundamental nos negócios para você enxergar onde, às vezes, você tem que colocar um peso maior, um peso menor, e você vai ali gerenciando essa balança, né? Sim. Eu vejo que um tipo de fracasso é ficar pequeno, né? Então, se você fica pequeno por muito tempo, às vezes era melhor ter fracassado de fato, né? Era melhor ter encerrado a atividade e tentar outra coisa. Então, a gente, enquanto fundador de startup, né? A gente pensa a empresa para ser grande. Então, e você não faz uma empresa grande sozinho, né? E acho que existe o lance do cara ser acomodado, né? Ele atingiu um objetivo ali, que às vezes era o grande objetivo que ele tinha naquele momento, mas ainda é um objetivo pequeno, né? Sim. E aí o cara põe o pé no freio e falou, olha, isso aqui tá bom pra mim e tal. Tem características, né? Cada um, mas pra quem tá nesse mundo de inovação, de startup, eu acho que assim, bati o objetivo 1, vou pro 2, 3 e todo dia mais. Com certeza, pra você chegar nesses objetivos, você precisa de um montinho, de uma boa equipe, que eu acho que é um dos cases que você tem dentro do IPAG, né? E falamos de passado, como criou a empresa, como nasceu, o presente e o futuro, Guilherme. Qual que é eu não sei também se você pode dar esse spoiler aí para quem está nos assistindo, mas onde que vocês enxergam aí que a IPAG pode estar chegando, né? Quais são os desafios aí do futuro? Eu acho que além do Drex, que talvez seja um pouco mais distante ainda em questão de tempo, né? O piloto do Banco do Brasil, do Banco Central, termina em 2024 e em 2025 é que começa mesmo o Drex, né? Então, é algo que a gente está olhando, mas assim, para um futuro mais próximo, nós estamos olhando muito para a questão de cross-border, que é quando você recebe no Brasil, mas paga no exterior, no nosso caso, né? Ou FX também. Então, hoje existe um boom dessas casas de aposta, e muitos deles recebem no exterior. Então, nós já temos um case assim, a gente recebe no Brasil, quer dizer, as pessoas fazem as apostas no Brasil, mas a empresa, a casa de apostas, ela está no Chile. Então, a gente já faz esse cross-border. E aí, enfim, a gente está namorando algumas empresas grandes desse segmento de FX, de transferências internacionais, e possivelmente vem um M&A, não podia dar esse spoiler, mas possivelmente vem um M&A aí nos próximos meses. Vamos ver se dá certo. Legal, bacana, cara, é tão bacana, né, tipo, o cara assim da nossa cidade, né, nascido em Presidente Prudente, interior de São Paulo, ter esse pensamento assim empreendedor, ter essa visão de negócios, até você comentou, né, fez mestrado fora, o conhecimento ele é importante também, não é só ter ali, né, a vontade empreendedora, ter o olhar, mas você tem que ter conhecimento, né, cara, para chegar onde você chegou, quantas noites ali estudando, pegando benchmarking com outras empresas, é um desafio, né? Sim. Tem isso, tem a questão da impulsividade, né, a gente começar antes de estar pronto, né, são os clichês, mas é verdade, quer dizer, eu estava pronto para começar? Não. Eu tinha todo o conhecimento necessário? Não. Até hoje eu não tenho, né? Então a gente vai fazendo. Vai adquirindo com o tempo, né? E como que funciona hoje a parte comercial da IPAG? Para quem quer conhecer, como que é a estratégia? Como que ela se porta comercialmente para adquirir novos clientes? Pô, quero conhecer, como que eu faço, como que eu encontro? O que vocês têm feito hoje para chegar em novos clientes? Sim.
O cliente que ele queira conhecer tem o site ipag.com.br. Nós temos uma política comercial muito aberta. Lá você de cara, você já sabe as nossas taxas, como a gente trabalha. Obviamente que para grandes volumes nós temos possibilidade de negociação. Mas nós temos uma outra frente que são os parceiros. Então nós temos parcerias com plataformas de e-commerce. Por exemplo, a Nuvem Shop, a nossa parceira. Eles têm uma capilaridade muito grande e muitos dos clientes chegam até nós porque nos viram no marketplace da Nuvem Shop. Outros clientes nos conheceram pela parceria que nós temos com o Cicobi. Outros nos conhecem por parceria que nós temos com aplicativos de táxi, por exemplo, ou aplicativos de delivery. Então, a gente pode dizer que existe alguns clientes que vêm do varejo, que vêm esporádicos ali, separados, mas muitos vêm por conta dessas parcerias que a gente preza tanto. Bacana, parcerias já estabelecidas, já... Cicobi, Sicredi, e por aí vai. Legal, hein? E, cara, teria papo aqui pra gente conversar, cara, a tarde inteira, porque é um assunto muito bacana. É uma dor de mercado, assim, que muitas empresas estão passando. Então, você que é empresário, empreendedor, PME, olha que legal essa solução. Entre no site da ipag.com.br, Isso. .com? .com.br. Para você estar vendo aí as soluções e, claro, marcar uma call aí com o time comercial aí do Guilherme. Cara, agora a gente entra num assunto, acho que é bem importante, porque muita gente vem acompanhando os episódios aqui do O2 Podcast para pegar dicas, né, de CEOs. E qual que é a dica que você deixa pra galera que tá assistindo hoje, cara? Se você, o cara que quer empreender, o cara que tem um sonho, o cara que tem uma ideia legal, o que ele tem que fazer? Eu acho que vem muito em linha do que a gente já tá falando, né? Assim, acho que a primeira coisa é você ter o bichinho. Você tem que ir dormir pensando naquilo, acordar pensando naquilo, aquilo fica tão forte dentro de você, você não tem outra forma a não ser fazer isso, né? Se não for assim, tem algumas pessoas que começam por necessidade, né? Mas eu acho que essa vocação talvez seja o mais importante. Então, se você tem esse bichinho dentro de você, o próximo passo é procurar aceleradoras, né? Existem muitas por aí, ou seja, incubadoras, e também encontrar um sócio, um sócio que te complemente numa necessidade que você tenha. Então, se você é um bom gestor, encontre e a sua empresa de tecnologia, você precisa encontrar um sócio de tecnologia. E um pouco, uma coisa importante também, já no começo, é aquela capacidade de liderar e encantar pessoas. Isso é dificílimo. A gente busca aprender isso todo dia, né? Mas é uma característica que é importante. Ou seja, você tem que convencer o seu sócio de que aquilo é uma boa ideia e que ele vai largar o que ele tem para embarcar num sonho contigo. Depois você precisa convencer outras pessoas, a entrarem na empresa, porque mesmo que você tenha algum dinheiro, muitas vezes você não tem o dinheiro suficiente para contratar o melhor profissional que você precisa. Então você vai ter que convencer aquele bom profissional a ganhar menos do que ele ganharia se ele estivesse no mercado. E mais à frente, quando você está no dia a dia, na operação, as pessoas precisam se manter motivadas. Você precisa conseguir motivar essas pessoas. Então, assim, liderança é uma coisa importante para se aprender já desde o início. É bacana que você falou algumas coisas aí que, assim, a gente vê no dia a dia, né? O ter o empreendedorismo dentro de si, cara, não precisa abrir um negócio novo. Às vezes você já tem aonde você trabalha. Também. Pô, eu lembro lá atrás, onde eu trabalhava numa empresa, cara, eu terminava meu serviço lá 3 horas da tarde, eu ia inventar coisa pra fazer. E aí, às vezes, eu não tinha uma habilidade de Photoshop, pedia pro Mal, me ajuda a fazer isso aqui, que eu quero mostrar pro nosso chefe que, pô, tem um negócio bacana, dá pra desenvolver um negócio diferente. Eu não tinha habilidade de cima, eu peguei quem tinha habilidade pra desenvolver algo pra me ajudar e fazer. E aí, assim, a gente ia ajudando. Pô, trouxe uma novidade pra empresa, foi implantada, case de sucesso na empresa. Pô, passou um tempo lá, trouxe mais uma. Então, assim, já tava dentro de mim o empreendedorismo. Sim. Meu caso aconteceu a situação e culminamos a chegar aqui, né? Mas dá para ser empreendedor dentro de uma empresa, né? Não, eu sou funcionário, não posso ser empreendedor. Pode ser, cara. Se a empresa te der autonomia, te der a liberdade, acho que você consegue ser empreendedor lá dentro também. Com certeza. A pessoa pode ser mais valorizada,
pode ter oportunidade e ela pode entrar, talvez, até num programa de partnership, né? Sim. Que é algo que pode acontecer em qualquer lugar, que é algo que novo, né? Que tem acontecido já em muitas empresas aqui no Brasil, né? Sim, sim. Então, acho que, assim, empreendedorismo serve pra todos. Ah, mas eu sou funcionário, não tem. Não tem essa não, cara. Tá dentro de você. Se você conseguir, se for aquele cara diferenciado, é só trabalhar isso aí e seguir. E outro desafio também é o seguinte, né? Começou um novo negócio, encantar pessoas, motivar pessoas, talvez é uma das tarefas mais árduas, né? Tem a parte comercial, tem pessoas, tem pôr a mão na massa ali. Não é um caminho fácil, mas é prazeroso no final. Sim, sem dúvida, vale a pena. Muito bom. Galera, entramos aqui nas nossas considerações finais, né, de mais um episódio do O2 Hub Podcast. E eu queria passar aqui, né, as palavras aí, a frase final que vocês gostariam de deixar para a gente fazer o fechamento desse episódio. Pode Frase começar. final. É aquela frase agora de impacto mesmo, né? Por que comprar da IPAG, enfim... Aquela frase pra fechar. Ó, eu vou te ajudar aqui, que eu achei bacana. Conheço o Guilherme aí, tem mais de 15 anos. Antes de trabalhar ali com ele cedeu espaço lá pra nós lá atrás, no passado, já conhecia ele já. Então, assim, eu sei que é um cara muito batalhador, que lá de trás já veio e batalhou. E hoje o case sucesso dele não é de hoje, né? É um cara que conseguiu conquistar tudo que ele tem pela determinação, pelo trabalho que ele fez. Então... fica de exemplo para todo mundo. Se hoje é uma empresa de sucesso, é que não só ele, como ele conseguiu liderar um bom time para chegar até aí, né? E agora, IPAG aí, sua vez, né? Falando do IPAG, eu acho que todo aquela pessoa que precisa receber pagamentos à distância, por qualquer modalidade, cartão de crédito, débito, Pix, boleto, e ele quer evitar a dor de cabeça, ele procura o IPAG. Ali ele tem flexibilidade, segurança, boas taxas, né? Então tem tudo que precisa para receber pagamentos à distância. E para aqueles que querem empreender, acho que a frase é: comece antes de estar pronto, né? Então não fica esperando o dia que você tenha confiança e que esteja 100% pronto. Começa e trabalhe duro que vai dar certo. Melhor feito do que perfeito, né? Ou seja, tá com medinho, vai assim mesmo. Vai assim Pai mesmo. Marcelo Falcão que falou isso pra gente Boa, aqui. boa. Bom, galera, então entramos aqui no final de mais um episódio do O2 Hub Podcast. Muito obrigado por aqueles que acompanharam até agora esse episódio muito rico com informações e um case de sucesso da IPAG, meios de pagamento. Então, Guilherme, muito obrigado pela participação aqui conosco. Diogo Faquinha também, muito obrigado. Valeu. Aí. E assim, encerramos mais um episódio, galera. Valeu, até o próximo. Obrigado. Valeu. Valeu.